Fala aí galera, eu sou o Tei e se prepare para o retorno daqueles que não foram, ou foram né? E bem meus amigos, eu quero falar um pouquinho sobre o Tiara Laments. Afinal de contas, hoje, dia 25, é o dia em que a banlist está implementada. A última banlist foi essa aqui, você pode me acompanhar falando sobre aqui em cima. Tiveram poucos hits basicamente no Dragão e no Arise Heart do Castira. O fato do Arise Heart ter sido banido é muito bom para o jogo de maneira geral, certo? E muitas coisas mudam, muitas dinâmicas mudam a partir do banimento dele. Eu fiz até um vídeo falando sobre as questões do impacto da banlist, que você pode acompanhar falando ali em cima. E como eu falei um pouquinho sobre como a ausência do Arise Heart modula o formato inteiro. O simples fato dele não existir faz com que coisas parem de ser usadas, porque ele é o tipo de carta que geralmente você não consegue simplesmente com engine passar por cima, tá ligado? O que é muito problemático, porque aí acaba fazendo com que você precise de techs para lidar com alguma coisa e a engine, que deveria ser a parte importante do jogo no Yu-Gi-Oh! Não adianta você modular e gerar a engine decentemente para poder lidar com a situação. O Arise Heart era muito opressivo. E aí, o banimento dele abre algumas portas. Dentre elas, a volta, quem sabe, do potencial Tiara Laments. Recentemente teve a banlist no OCG, certo? Onde o Tiara passou por inúmeras banlists e inúmeros formatos diferentes. A Konami parou e falou: chega dessa porra, continuar topando. E eles deram um hit geral. Eu já tinha dado muitos hits, agora todos os monstros de Tiara Laments de main deck estão limitados. Campo já estava limitado, a kit já estava banida e eles mexeram ainda mais nos hechizos e no Chaos Ruler. Então, será que tem alguma coisa? Mas aqui no TCG, desde que tomou lista, ele não tem spots competitivos relevantes no jogo desde então. Será que agora, com a banlist e sem o Arise Heart, o deck volta? Eu quero comentar um pouquinho sobre isso porque, olha, tem um certo potencial. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela, só pra gente poder falar um pouquinho, eu vi esse vídeo aqui, né, da tier list que o Raish fez, comentando com o Michel e o Miller, né, da TCG Network. Eles fizeram esse esboço de tier list aqui, né, nesse esboço de tier list, no momento inicial, com o Unchained, o Pearl e a Chimera ali entre os melhores decks, e aí você tem várias opções oks, né, e enfim, e aí com o Rescue, Flanderize e Labyrinth, e o Tiara tá aqui com um potencial, né? Além desses outros decks que tem potencial também. Mas o Tiara tá ali com um potencial sendo colocado por qualquer perspectiva que você olhar pro formato atual sem o Arise Heart. Aqui também, na tier list que o Joshua fez, eu não tenho certeza se isso aqui é pós-banlist sim, né? Porque o Castira não tá aqui. Então, parecido, né, em relação a Tier 1, onde o Unchained com o Pearl são as opções mais sólidas colocadas lá em cima, e aí você tem alguns outros decks que variam e tem alguns decks que dependem um pouquinho de questão de meta call, né, em como o meta vai se definir, para a partir da definição do meta você jogar em cima disso, certo? O Rescue é um deck nesses moldes, onde quanto menos handtrap no formato melhor para ele. O Labyrinth é um deck sólido at all. O Chimera também é um deck interessante no formato atual, mas o Tiara tá por aqui também, tá? Então, sim, é um deck com potencial. Eu fui olhar aqui na TCG, como é que é o nome desse? Yu-Gi-Oh! Pro Deck. Eu ia fazer um vídeo comentando sobre toda a leva de regionais que tiveram no último formato pré-banlist, né? Mas acabou que eu fiquei com preguiça e eu não fiz. Mas eu cheguei a fazer um esboço, então eu peguei aqui a planilha do Excel e fui anotando os decks campeões que fizeram top 4 nos torneios. Eu fiz de vários. E aí eu fui dar uma olhada que o Tiara tinha conseguido ganhar alguns e topar em alguns outros. Poucos, ainda pré-banlist, mas tinha sim um resultado. Um deles é nesse regional aqui, ó, de Santiago, no Chile, que rolou, com 200 pessoas, 200 participantes nesse regional. É claro que isso não é uma amostragem de nada relevante, mas a gente tem que sair de algum ponto de partida, né? Aqui, por exemplo, o Francisco Osório foi o cara que ganhou esse torneio com o Tiara Laments, e a gente vai usar só essa decklist de esboço simplesmente por convenção, tá? Porque um dos fatores do Tiara Laments é que é um deck não resolvido, tem espaço pra muita coisa diferente. Você pode meter aqui, por exemplo, na tua decklist, aqui, né, na verdade, você pode colocar uns Destiny Hero. Você pode fazer isso. Você pode fazer um deck com Malicious, o deck com Malicious vira Beatrice, por exemplo, e você consegue fazer coisas, né? E aí a Beatrice joga o nome de Tiara, joga uma Trap Salic, joga um Scream pra você poder chegar em coisas diferentes. Pode jogar um King of the Swamp porque você não tem material pra fundir. É versátil, você pode usar essa engine, pode ser o caso. Você pode usar Shadow também, ou só os Shadows, por exemplo, que aí você acaba chegando em Windas. Claro que aí depende
de várias coisas, pra ainda ser uma carta útil ou não, mas pode ser uma boa opção de se ter também. Ou você pode fazer um deck nesses moldes aqui. Você pode usar Diviner, porque o Diviner acaba jogando os Millers, e os Millers adiantam o game state ou tentam fazer isso pra você. É um exemplo e te ajuda a fazer jogada de Synchro. Ou você pode acabar usando cartas como Revolution Synchron. Essa aqui não é nem de longe a forma de eu te mostrar uma decklist usável pro formato. Eu quero falar do Tiara Laments em si, tá? Se você quer ouvir um pouquinho mais a fundo, dá uma olhada nesse podcast que eu fiz aqui com o Cláudio do Dimensão do Caos, né? O canal Dimensão do Caos, que ele fez top no Nacional. Foi no Nacional? Foi no ICS? Eu não lembro. Mas ele fez top em algum lugar, acho que foi no Nacional. Top 8 usando um Tiara Laments lá pra trás, tá ligado? Na época do Nacional. E a gente aprofunda legal nesse tema do Tiara Laments na perspectiva de um jogador muito bom. Que, enfim... E aí agora, por quê? Porque o Tiara Laments pode ser uma opção interessante pro formato. O simples fato do Arise Heart ser banido e o Tiara ter efeito de fusão e precisar ir pro cemitério pra isso, é suficiente pra isso acontecer, tá ligado? Tipo, que porra é essa? O deck tá todo capado, o que acontece pra eu imaginar que o Tiara Laments é uma opção viável? É um deck que não cabe tech direito, então por que eu iria arriscar nisso? O Tiara Laments, ele tem uma das melhores engines da história do jogo, não porque ele é agressivo, não porque ele tem potencial de fazer mesas roubadas, até porque esse potencial muitos outros decks têm também. Você pega o Mannadium, cara, é sinistra a mesa que o Mannadium pode fazer. O Infernable é muito forte a mesa que ele pode fazer. Mesmo assim, nesse momento inicial, esse deck tem mais potencial do que esses outros dois. Então, a mesa final, a mesa absurda, não é o motivo pelo qual o Tiara Laments já foi um Tier 0 e não é o motivo pelo qual ele pode ser voltar a ser um deck interessante por agora. É o fator dinâmica, é o fator diversidade, não é diversidade, cara, a palavra que eu tô procurando, é o fator de não linearidade que ele pode fazer. Então, ele tem muitas opções diferentes, ele é um deck de toolbox de situações, né? Isso é muito bom. O fato de decks como um Pearly e a Chimera serem muito relevantes no jogo faz com que de Barriers voltem a ser muito mais relevantes do que estavam sendo antes. Porque tinha o Kashira, que o de Barrier não assim, dá pra usar e tal, mas enfim, dependendo, vale a pena você usar ou não. Agora tá muito mais estabelecido que o Pearly tá lá em cima junto com o Chimera também, além do Unchained, é claro. De Barrier volta a ser uma carta muito útil e relevante. Claro, o Despa é um deck com poder muito alto em um deck de fusão, só que o Despa só tem a fusão. E a forma de jogar em volta disso com o Nadir, por exemplo, não é buscável. O Tiara Laments é um deck que o de Barrier pega as fusões e você precisa de fusão pra fazer jogada? Pega. Mas é bem melhor ter fusão do que não ter? Mas eu consigo ter outras linhas de jogada que me ajudam também, o que é muito interessante. Então ele é versátil no que ele pode fazer. Ele pode fazer muita coisa diferente e não só fusão. Então tomar um de Barrier, por exemplo, é uma coisa que eu consigo fugir a depender de como tá disposta ali as cartas na minha mão. Esse é um fator interessante. Outro fator interessante é que estamos no meta do Unchained, pelo menos nesse momento inicial. O Unchained não é aquele deck que tem um potencial de moldar o formato inteiro à volta dele, né? Como eu fiz no meu vídeo, que você pode acompanhar aqui em cima, falando que o Unchained não era mais o melhor deck, é claro que no torneio seguinte ele teve muitos spots no top do ICS Cancún, né? Eu fiz esse vídeo do ICS Vancouver pro Cancún e em Cancún ele teve muitos bons spots, certo? Só que o Kashira subiu muito e teve mais spots do que ele, tá ligado? É um fator minimamente interessante pra gente poder analisar. Eu acho que o Unchained, assim como eu falei do Kashira lá no começo, mas eu acho que é um pouco diferente, tá ligado? Porque eu bati muito na tecla do Kashira depois que o Tiara morreu pro competitivo do metagame, que o Kashira não tinha estruturas de decks a ponto de fazer ele de segurar o formato. E ele segurou o formato inteiro. As cartas individuais do Kashira são muito boas, cara, e ele faz tudo isso com pouca carta, tá ligado? Então ele acabou segurando o formato inteiro. Precisou ter uma roda do jogo com o Unchained pra que o Kashira caísse de uso, mas no torneio de Cancún ele já subiu de novo, tá ligado? É um deck muito sólido. Eu não tenho certeza se o Unchained é isso, porque pelo menos o Kashira oprime, o Unchained não. Então é um leve fator de diferença. No momento inicial, o Unchained molda todos os decks, tá? Molda todos os decks. Eu não sei se o Unchained é a melhor opção no formato, mas certamente ele é uma das melhores e nesse momento ele é o alvo. Esse é o ponto. E tendo ele como alvo, esse deck consegue fazer uma parada muito interessante que foge das fusões, mas que precisa delas também, né? Afinal de contas, o Swamp é uma carta interessante pra gente fazer, que é o Dweller, que nem tá na decklist desse cara aqui, diga-se de passagem. Mas esse deck aqui é um deck que consegue fazer o Dweller assim, tá ligado? É muito tranquilo
de se fazer o Dweller nesse deck, e você pode fazer jogadas slings, tá ligado? Tipo Lulu, Dweller, Sally, que por exemplo é uma sling e muito boa. É um exemplo de coisa que você pode fazer e que é muito boa. É bem interessante para o formato atual. É claro que essa questão do Dweller, ela pega muito forte mesmo só o deck do Unchained. É bom contra a Quimera também, tá ligado? Mas é um fator. Então você já tem uma parada na engine que você consegue fazer tranquilo, que é uma excelente interação contra um deck do topo do competitivo. Lembrando que o Rescue é um deck que está em franca ascensão também, muito por causa disso. E o metagame é feito disso, né? Não é só uma questão estática que você olha no vácuo para um deck e vê o quão bom ele é. A gente precisa olhar as questões em volta, de como está um formato, e ver qual é o comportamento dos decks contra o melhor deck do formato. Tá ligado? E a partir daí a gente consegue tirar conclusões. Decks que podem não ser muito bons no vácuo acabam sendo interessantes. E o Rescue acaba podendo fazer o Dweller eventualmente. Não só isso que faz ele ser um deck interessante, mas é um dos motivos também. Aqui no Tiara a gente consegue fazer até com mais facilidade do que consegue fazer no deck de Rescue, tá? O que é um ponto interessantíssimo. E o fato do Tiara ser um deck que, com engine, consegue passar por cima das coisas é muito bom. O fato de não ter o Rise Rush no formato faz com que o Tiara seja um dos decks que tem mais propriedade pra fazer isso. O Unchained também é muito bom nesse sentido, tá? De quebrar as coisas. O Unchained é muito foda nesse sentido. É uma das melhores coisas que o deck tem. Por isso, e não só por isso, né? Mas enfim, é um dos motivos pelo qual é um deck que usa poucas hand traps. É claro que a disposição do formato ajuda nisso. Você pegar a porra de um manágio na tua frente com um breakable board, você não vai conseguir passar por cima. E o Cacheira tem uns moldes parecidos com isso, tá ligado? Eu acho que o Cacheira não, né? O Tiara Laments. Eu acho que é um dos decks que com engine é o deck que tem potencial de passar por cima de qualquer coisa, tá? Tem um fator que é bem ruim pro Tiara, que é por exemplo, o Dweller é uma coisa que pode vir a ficar em alta por causa do Unchained, e isso pode acabar fudendo um pouco o Tiara. Mas qual deck no formato tem o potencial de fazer isso? Tem um Rescue, beleza, e fora ele, o que pode fazer isso, sabe? Não tem tantos decks que conseguem fazer isso, então isso não é uma regra, é um diferencial, certo? E por isso que o Tiara acaba se posicionando legal nesse momento inicial. Outra coisa que prejudica um pouquinho são os bichos, né? E o Druid Worm acaba, mesmo com Magna limitado, o Druid Worm é uma das cartas staples, sabe? Principalmente por causa do Unchained, né? O Nightmare Griffin é uma carta que existe e o Druid Worm é muito bom nesse tipo de cenário. Então, o Druid Worm acaba sendo uma staple que vai estar no jogo, e tomar isso não é muito legal. Sabe qual é? Não é bom eu tomar esse tipo de coisa. Então você acaba tomando algumas coisas de tabela também, como os bichos. Assim como o Mathmech, que é até uma opção viável, mas vai acabar tomando bicho porque fatalmente vai ser um dos principais sides que a gente vai ter nos decks, certo? E você acaba tomando isso de Tiara, mas não é uma questão de que tem muitos bichos no formato. Vai ter 3 Druid Worm, é um Crow, sabe qual é? Então tem esse fator aí. Eu duvido muito que cartas como o Meister seja um tipo de side que vai rolar pra você poder dar no Tiara, por exemplo, né? O Revolution Synchron aqui, ele ajuda a gente em algumas coisas, né? Eu achei interessante na decklist desse cara o fato dele usar o Revolution Synchron, e um dos alvos do Revolution Synchron obviamente, o Ancient Fair Dragon. Você vai fazer o Ancient Fair Dragon, e se você tiver um campo, você dá o Ancient Fair Dragon e pega o outro. Se eu tenho o Perle Reino, eu estouro e pego o Paraíso, e o Paraíso me dá acesso a Tiara Cacheira. Carta de engine, bom, maneiro, legal, tá ligado? Pra estourar um campo do oponente, no formato só Pearly mesmo que tem isso, né? Só o Pearly que vai ter constantemente um campo pra eu poder usar o campo dele pra pegar o meu, beleza. Mas tem um fatorzinho aqui de uma carta que ele usou que eu achei interessante, que é o Anritara. Ele é um Synchro 8 feito com um Tanner mais um Light Monster. O Ancient Fair Dragon, ele é luz, então eu posso usar o Tanner do Revolution Synchron, né, que vai pro cemitério e volta, e eu consigo fazer esse Anritara, e quando ele é invocado, se esse card é sempre invocado, eu posso adicionar uma Spell Trap que mencione o Visas. Não sei se você tá ligado, mas o Perle Reino cita o Visas. Então, com o Anritara, eu consigo chegar no Perle Reino. Com jogada de Revolution Synchron, eu consigo acessar o Anritara e eu consigo chegar no Perle Reino. O que é muito bom, tá? É um ponto, um fator interessante. E essa carta mila uma carta também, né? O que é Poggers. Enfim, outra questão que o deck tem que eu acho interessante, né? Tem esse fator que eu disse que com o Engine você tem um potencial de tentar quebrar cartas. Muito dele tá aqui dentro, né? Do King of the Swamp. E você consegue acabar fazendo uma Guardian Chimera muito foda. Muito foda. Obviamente, o outro deck, né? O deck de Chimera consegue fazer a Guardian Chimera de maneira mais sólida, né? Porque você busca as cartas que fazem ela e você faz uma Chimera dando Chain Block. Então é mais difícil, certo? É mais fácil de você fazer e mais difícil de você counterar. Aqui, a ideia é sempre fazer também uma Chimera que vai entrar dando Chain Block.
Então é mais complicado do cara conseguir negar ela. E a Quimera é muito boa, seja pra te dar cartas e pra estourar cartas do cara. Tá? Então é uma série de mini fatorizinhos que tem que fazem com que o deck seja individualmente pareça pobre, mas a dinâmica que ele tem e a versatilidade que ele tem, além de ter uma boa interação, fazer uma boa interação contra um dos melhores decks do formato com a engine, faz com que eu pense que tem muito potencial no Tiara Laments para ser tirado nesse formato. Tem espaço para pouca tech, isso é ruim, mas o formato direcionado para esse lado de trocação de engine, o que acontece em vários cenários, cara, coloca ele no nível muito legal, muito legal. Tem um monte de coisa de deficiência que o deck tem, Shifter, Flandreese é um deck que existe, isso ainda é muito ruim, de barra prejudica, mas eu consigo jogar fora isso, o que é muito bom. Tá? Muito bom eu poder ter essa possibilidade também. Dá pra usar os Caixeira, de repente usar até uma engine maior de Caixeira. O Caixeira em si como um deck parece ficar um pouco perdido, mas se eu puder usar o Fenrir e outros decks, mano, isso é muito bom. E talvez ajude não sei se vale a pena, tá? Mas você usar mais paraísos pra Fenrir, pra Tiara Caixeira, porque ela é o teu principal Tiara, né? É Queimila 5. Então, Então, tipo assim, cara, são alguns fatorizinhos de questão de mesa, de resiliência, de versatilidade que fazem com que eu veja muito potencial no Tiara, e é isso que pode fazer ele voltar pro formato. É claro que tem uma série de conjecturas aí que precisam se alinhar pra isso acontecer. O deck é muito capado mesmo, e não é qualquer Zé Ruela que vai conseguir pegar esse deck e jogar com ele. Eu posso estar falando isso pra você, você pode se empolgar, pegar um Tiara Laments e tentar jogar e se fuder, porque do jeito que o deck tá, você precisa tomar tão bem as suas decisões, mas tão bem que qualquer coisinha que você faça errado faz você perder um jogo que você poderia ganhar. E isso é um fator muito, muito foda, de que as suas decisões importam pra caramba. Tem muitas possibilidades de se usar esse deck pra poder transformar ele em um contender, em um competidor pra esse formato. E eu acho isso muito interessante. Eu gosto do Tiara, né? Acho que apesar de ter sido deck tier 0 e ter tido um ranço da comunidade no geral, mas foi de longe ali um dos melhores momentos que a gente viveu em questão de jogabilidade, né? De o melhor jogador ter o maior potencial de ganhar. E mesmo capado, ainda é um deck com muitas possibilidades. E ele tá de volta potencialmente no jogo, me deixa feliz, porque a gente vai ver mais jogos de trocação. Um jogo com o Tiara atualmente é um jogo de trocação. É claro que ele pode estompar nas milhares de miladas que ele der e fizer um bagulho inquebrável. Vai acontecer eventualmente, mas geralmente não é esse o ponto. Geralmente é um deck que você vai tentando trocar com o cara e é legal ver esse tipo de partida. Bom, mas é basicamente isso. Eu não sei se eu consegui transpor tudo que eu penso do Tiara e do potencial que ele tem no formato. Mas o ponto tem um potencial aqui a ser explorado. E eu tô ansioso pra ver qual vai ser o desempenho dele e como que o metagame vai se desenrolar após a banlist. O Arise Heart muda muita coisa. E eu tô ansioso pra ver tudo isso acontecendo. E é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos, e até mais.